Vamos. Oi, meus unicórnios, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje vai ser uma creepypasta. E pra quem não sabe o que é uma creepypasta, são histórias de terror. Basicamente é isso, é tipo lendas de terror, esse tipo de coisa. E eu escrevi essa creepypasta. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, me sigam nas redes sociais. E se esse vídeo tiver bastante like e bastante repercussão, eu solto a parte 2. Coloquem o fone de ouvido, apaguem as luzes e tenham uma boa creepypasta. Julho de 2005. Era mais um dia como outro qualquer. Na verdade não era mais um dia como outro qualquer. Era um dia muito especial. Eu tava muito ansiosa, porque meu pai ia chegar de viagem, depois de muito tempo fora de casa. E também, dali a uma semana, seria meu aniversário. Meu aniversário, que estavam preparando uma festa surpresa, porém o boboca do meu irmão revelou tudo pra mim. Ele é um idiota, mas eu vou confessar. Eu não gosto muito de festas surpresas, porque, sabe, eu sou o tipo de pessoa que adora me arrumar, eu odeio aparecer pros outros toda desleixada, então uma surpresa, né, ele ia me pegar de surpresa logo, eu não estaria arrumada. Bom, mas voltando ao assunto, que é o meu pai, nós resolvemos também fazer uma surpresa pra ele, e assim como eu, ele é um homem que não gosta de surpresas. Vou confessar, ele é um homem muito fechado em relação a isso. Ele não gosta de esboçar muito suas emoções, logo uma surpresa não seria uma boa coisa para ele. Mas nós decidimos fazer mesmo assim, juntamente aos amigos dele. Chamamos os amigos mais íntimos, porque também não queríamos algo muito grande. E também achamos que ele não ia gostar disso. Nós estávamos muito ansiosos, tanto pela reação dele, quanto para a chegada dele. Ele atrasou meia hora, mas no fim deu tudo certo. Ele chegou e a reação dele foi a melhor possível. Nós nunca imaginávamos que ele poderia ter tido aquela reação. Foi maravilhoso. Passado a festa, nós decidimos fazer um jantar só em família. Mamãe preparou a comida favorita dele. Nós estávamos conversando bastante com o papai, fazia quase 3 meses que nós não víamos ele, apenas por Skype, sabe como é. Mas não muito também, pois ele estava viajando a negócios. Enquanto mamãe preparava a comida, nós estávamos na sala, conversando com o papai, enquanto ele via TV. Ele é um homem multicoisas, sabe ver TV e conversar. Minha mãe sempre reclamou comigo de escutar música e conversar enquanto ela falava, porém, não reclama dele ver TV. Vai entender essas mulheres, né? Bom, por fim, nos sentamos, jantamos e foi uma delícia. Eu amo a comida da mamãe. E o papai também não poderia estar mais feliz, afinal era a comida favorita dele. Passado isso, nós fomos dormir. Meu pai e minha mãe sempre ficavam mais tarde acordando, não me pergunte fazendo o quê, também não quero saber. Porém, algo incomum aconteceu. De noite, eu acordei com batidas na porta. E não era minha imaginação, pois eu escutei meu pai levantando bravo e falando para minha mãe ficar no quarto. Eu sabia que era bem tarde, pois a TV da sala estava desligada, e sempre que nós íamos dormir e eu acordava para ir no banheiro, papai e mamãe sempre estavam rindo e brincando com a TV ligada na sala. Então, realmente era bem tarde se a TV estava desligada. Meu pai não abriu a porta. Ele respondeu gritando, bem agressivo, de um jeito que eu nunca vi. O que você quer aqui em casa? Quem é você? Eu não consegui entender muito bem, eu estava muito assustada e eu vi que mamãe também estava, bem acuada, no quarto. Eu fiquei meio receosa de descer, até porque eu também vi que mamãe estava encolhida em sua cama e isso não é normal. Ela é o tipo de pessoa que vai na frente do papai. Então eu pude perceber que realmente estava de noite. Eu senti o clima pesado, porém, não sei, eu já tinha visto um filme de terror e eu sou impressionável, então não sei muito bem dizer. Eu decidi descer escadas. Pela primeira vez na vida eu tava sendo corajosa. Eu não sei o que me deu na cabeça, porém,
eu estava curiosa. A curiosidade foi maior. Eu desci as escadas e meu pai tinha aberto a porta. Eu não entendi muito bem, mas ele parecia estático, como se ele tivesse olhado para a Medusa. Mas eu sabia que não era hora de pensar em piadas, mas eu não posso controlar o meu sangue. Eu achei que era um policial, porém, quando eu prestei atenção e cheguei mais perto do papai, eu vi que estava longe disso. Meu pai gritou para mim sair de lá, o que foi bem estranho, pois meu pai nunca havia gritado comigo antes. Sabe, eu sempre fui uma menina bem arteira, mas ele sempre foi muito calmo em relação a isso. A corrente de ar estava muito forte, e estava muito frio aquele dia. Meu nariz até começou a escorrer, algo que eu considero bem raro, pois estou muito acostumada com o clima, então meu nariz não é muito sensível. Meu pai gritou para mim sair de perto daquele homem e minha mãe veio correndo. Eu nem vi ela chegando, mas ela me agarrou por trás e me empurrou. Eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo e nem por que aquele homem estava lá. Na verdade, eu não sabia nem o que estava por vir. Pude perceber que meu pai estava ofegante. E minha mãe tão confusa quanto eu, afinal ela estava no quarto e não havia escutado nada. Eu sei que eles tiveram uma breve conversa antes de eu descer as escadas. Meu ouvido já não é muito bom e eu também estava escutando música no meu iPod. Não estava interessado em ouvir uma conversa entre meu pai e um estranho. Porém, eu deveria ter prestado atenção. Eu não pude prestar muita atenção no homem, afinal eu estava com muito sono. E meu pai logo ordenou que eu subisse e fosse dormir. Logo eu o fiz. Nessa noite eu não escutei a voz desse homem e também não percebi muitos detalhes nele. Ele não falou uma palavra, apenas ficava observando tudo. Eu também não escutei muita coisa, pois estava com tanto sono que logo que deitei na minha cama, apaguei. Eu acordei de manhã e para minha surpresa estava tudo bem. Pelo menos eu pensava assim. Quando eu tocava no assunto sobre aquele homem estranho que bateu em nossa porta de madrugada, meu pai rapidamente mudava de assunto. Eu podia perceber em sua voz que ele ficava muito desconfortável em falar sobre aquele assunto. O dia se passou normalmente, porém eu via que com o passar das horas o meu pai ficava bem receoso. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem o que estava por vir. Eu também era muito nova para perceber isso. Até que chegou a hora da janta. Nós terminamos de jantar e assim que nós colocamos a última garfada da comida na boca, nós escutamos batidas à porta. Assim que bateram na porta, a respiração do meu pai mudou drasticamente. Pude perceber isso e também não foi algo muito difícil para se perceber. Eu já podia imaginar quem era, o estranho da noite passada. Talvez esse fosse o motivo de que ele estava tão tenso, talvez alguma cobrança, algo que ele estava devendo, não sei. Eu sei que quando ele abriu a porta, ele somente abaixou a cabeça e deixou esse homem entrar em nossa casa. A esse momento eu não estava entendendo nada e minha mãe estava com uma expressão misturada de confusa e muito brava. Até que eu pude perceber que saiu da boca da minha mãe. Que porra é essa, Josh? Ela nunca havia falado um palavrão na nossa frente antes. Havia sido a primeira vez, então eu sabia que a coisa estava séria. Ela continuou. Josh, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele não é o estranho de ontem? Então, meu pai respondeu. Calma, querida. Vai ficar tudo bem. Eu pude perceber que minha mãe ficou sem reação. E não ousou falar mais nada. Ele já sentou na mesa e começou a falar. Olá, companheiros e companheiras desta casa. Não, pera. Olá, minha querida, tudo bem? Meu nome é Tef, mas se você quiser você pode me chamar de LOL. Eu prefiro que você me chame de LOL mesmo. Disse ele com a voz tranquila. Até demais. Enquanto ele se apresentava e falava sobre os objetivos arrepilantes que ele queria com a nossa família, eu só conseguia prestar atenção na aparência dele. Sua aparência, ao mesmo tempo que era atrativa, era horripilante. Não sei muito bem descrever. Ele era alto, tinha os cabelos pretos,
pretos que na luz refletiam até um azul. Era muito preto. Seus olhos eram verdes, igual esmeraldas, e seu olhar era penetrante, como um de gavião. E apesar da minha mãe ter sido bem agressiva e claramente todos estarem bem desconfortáveis com a presença dele, seu semblante passava uma certa paz, uma paz que era quase desumana. Apesar da paz que o semblante dele passava, também passava algo que dava calafrios na minha espinha, algo que eu nunca senti na minha vida. Poderia chamar até de intuição, porém na época eu nem sabia o que era isso. Eu sabia que algo estava muito errado e que a partir dali as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eu estava estagnada, não tirava os olhos dele nem um minuto, eu não conseguia nem piscar. Na verdade eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo, só conseguia pensar, que porra é essa? Então ele começou a se aproximar de mim. Ele agachou na minha frente, deu um sorriso e disse: "Volte para sua cama, querida. Vai escovar os dentes e durma. Eu preciso ter uma conversa de adulto com seus pais. Logo, você não pode estar presente." Logo pensei em retrucar, mas os olhares dos meus pais quase que falavam o mesmo. Eu não ousei falar. Depois da janta, nós sempre ficávamos conversando, até que desse o horário da gente realmente ir pra cama. Mas nessa noite foi tudo muito diferente. Começou tudo muito errado. Eu fiquei com muito medo. Primeiro, de algo acontecer, caso eu não obedecesse às ordens dele, e, confesso, de levar umas chineladas da minha mãe. Então, meio apressada, eu peguei meu irmão na mão e o coloquei na cama para dormir. Nessa noite, eu dei um beijo na testa dele e falei que o amava. Eu só senti que precisava fazer isso. Eu só temia que algo acontecesse com ele. Apesar de tudo, ele era o meu tesouro. Ele era muito precioso para mim. Eu me deitei, coloquei a música para tocar no meu iPod e fiquei horas olhando pro teto, ao som de Emily. Apesar de tudo, a voz dela me passava uma tranquilidade muito grande. Evanescence sempre foi a minha banda preferida. Mas mesmo com a música calma e doce dela, eu só conseguia pensar nas loucuras que ele disse. Como assim ser uma mulher submissa? Como assim o mundo ia ficar tudo escuro? Eu não conseguia entender. Eu nem sabia o que era submissa, pra ser verdade. Pra mim, na verdade, essa palavra nem existia no meu dicionário. Eu estava muito confusa, porém, eu peguei no sono. Depois de muito tempo, eu consegui pegar no sono, mesmo com todas aquelas coisas rondando na minha cabeça. Eu acordei com barulho de algo caindo, algo bem pesado. Eu acordei meio assustada. Logo comecei a escutar algo, como se fosse uma discussão. Eu levantei, sabia que tinha algo errado. Nossos pais nunca discutiriam essa hora. Eu logo pensei que algo poderia ter acontecido ao meu irmão. Logo eu fui correndo pro corredor em direção aos gritos. Eu queria saber logo o que era e, honestamente, eu estava cansada daquele cara, mesmo não tendo nenhuma convivência com ele, de certa forma. Porém, quando eu estava chegando perto das escadas, o LOL, pois era assim que ele queria que nós chamássemos ele, apareceu. Ele me pegou pelo braço e me trancou no quarto. Sem dizer uma palavra, eu só podia sentir a respiração ofegante dele e a raiva no jeito que ele respirava. Me dá desgosto só de lembrar dessa cena. Porém, quando ele foi fechar a porta, algo me chamou muita atenção. Ele estava com um sorriso bem tranquilo no rosto dele. E naquela hora, eu não tinha nem noção de como aquele sorriso daquele filho da puta seria marcante.